السلام عليكم الإخوان، تحياتي. هذا الفيديو هذا اليوم غادي يكون بالبرتغالية. نتكلموا شوية على بن بركان، نوصلوا الصوت للجالية اللي كتكلم بالبرتغالية ولا الشعوب اللي كتناطقها بالبرتغالية. ما عنديش أنا الدوبلاج يعني اوتوماتيك بالعربية، مازال ما عطاونيش هاد الخاصية هذه باش نفعلها في اليوتيوب. ما عرفتش واش تقدر تطلع لكم نتوما في اليوتيوب، يعني اوفرتيها لكم، يعني اوفريسيها يعني لكم في القناة عندك ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن ما عرفتش. المهم انا غنتكلم برتغالية. على اي نعطيونا اللايك. هاد الفيديو غيكون حول بن بركة وال التراجيتوريا ديالو، يعني وداكشي اللي داز منه، القصة كاملة ديالو. وهذا الارتيكل الاخوه اللي غنتكلم عليه دابا بالبرتغاليه ديال واحد الاستاذ جامعي في جامعه فيدراليه هنا في البرازيل، هو اللي كتب هذا الارتيكل هذا ديال القائد الكبير اليساري بن بركة الله يرحمه. Então vamos lá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar com vocês, ou seja, contar a história, uma história gigante de um grande líder da esquerda marroquina que se chama Mehdi Ben Barka. Você que tem interesse nesses assuntos, você que segue, você que segue, né, ou se interessa por esse conteúdo político, né, você pode me seguir aqui no canal, que haverá vídeos na idioma portuguesa também, né, e é isso. Então, vamos lá, não vou prolongar muito este vídeo. Então vamos lá, quem é Mehdi Ben Barka? Mehdi Ben Barka foi uma figura importante, né, no movimento nacionalista marroquino contra o colonialismo francês após a independência, né, e tornou-se o ponto focal da oposição ao governo autocrático, né, do rei Hassan II da época, e uma força motriz por trás, né, da aliança dos movimentos de libertação nacional que se reuniram na Conferência Tricontinental de 1966 em Cuba, né, em Havana. Então, no entanto, Ben Barka nunca compareceu, né, à conferência, mas em 29 de outubro de 1965 ele foi abordado, infelizmente, por dois policiais a caminho de uma conhecida baserie, que eu acho o nome, né, no centro de Paris, e eles o levaram até um carro, e depois ele foi levado para uma vila e nos arredores de Paris, e depois ele nunca mais foi visto, né? Infelizmente, todo mundo sabe hoje sobre, todo mundo saiba, né, sobre a história, o assassinato do Mehdi Ben Barka. Se você for pesquisar, que ele foi torturado até a morte, né? E quem colaborou com esse assassinato dele, quem planejou tudo, foi Hassan II, junto com o ministro do interior, né, marroquino, que o nome dele é Mohamed Oufkir, e também com a ajuda do Mossad e algumas autoridades da França que colaboraram nesse assassinato desse grande líder da esquerda. Então vamos lá, a verdade completa por trás do assassinato do Mehdi Ben Barka, infelizmente, nunca foi revelada, né, 100% ou por completo, né? E sucessivos, né, presidentes franceses, aliás, como que chama, Digaoua Manuel e Digaoule, né, eu acho que o nome dele, né, aquele presidente francês, e o Emmanuel Macron também obstruíram, né, persistentemente a justiça em nome da defesa secreta, um meio perfeitamente legal e muito eficaz de encobrir crimes, né, de Estado. Mas vamos lá, quem foi Ben Barka? Ben Barka ele tornou-se ativo, né, na política aos 14 anos, na verdade. Ele começou muito cedo, ou seja, adolescente, né, e juntando-se ao Comitê d'Action Marocain e depois ao Partido Nacional para a realização das reformas, né. Mais tarde o partido Istiklal, né, Istiklal, que significa soberania ou independência, e mudou-se para Argel, né, em 1940 para estudar matemática na universidade. Então vamos lá, influenciado pelo Partido Popular Argelino,
argelino, né, começou a identificar o destino de Marrocos com o de outros países do norte da África, né? E no retorno a Marrocos, lecionou na Royal Academy entre seus alunos e ele estava o jovem príncipe Hassan II. Só pra você ter ideia, cara, que bizarro. O Hassan II, que era o rei da época, e o Hassan II, ele é o pai do rei atual do Marrocos, Mohammed VI. E ele acabou assassinando o seu próprio professor de matemática, que era esse grande líder da esquerda. E depois eles entraram, né, acabaram entrando num conflito, né, direto, assim, por ideologias políticas e por reformas, né, sociais e tal, enfim, a questão do poder, né. Então vamos lá. Ele foi preso durante um ano após assinar a proclamação de independência de Marrocos, né, em 1944. Bambarcar ele desempenhou um papel de liderança no Partido Istiklal, independência, né, e esteve envolvido nas negociações de 1955. O que eu falei, negociações que ele chama de independência, mas de fato são negociações, né, com o governo francês que chamam em Aix-les-Bains. Aix-les-Bains e o acordo que tem Marrocos, que existe entre Marrocos e França até hoje, né, na qual eles exploram uma grande parte das nossas riquezas e levam uma porcentagem enorme, e a outra parte fica com a família real. Enquanto isso, o povo marroquino, né, sofre né, na desigualdade social, passa necessidade, pobreza extrema, etc. Enfim. Estas conversações resultaram, na verdade, no retorno, falo depois essa negociação de 1955 de Aix-les-Bains, essas conversações resultaram, na verdade, no retorno do sultão exilado, né, ao trono como o rei Mohammed V, né, que era o pai do Hassan II, e no fim do protetorado, né, porque realmente a gente tinha um protetorado. Essa família real nunca foi uma família que lutou pelas terras marroquinas, que lutou pela independência do Marrocos. E o chamado, ele já explica isso em si, né, a expressão, a palavra de protetorado. Protetorado, ele nunca foi um independente, ele nunca foi nem um soberano, nunca foi um lutador de fato, né? Então, nunca foi um militante. Eles eram uma marionete, né? Essa família real era uma marionete e uma ferramenta, né, que a França deixa como um segundo papel, um plano B, caso não dá conta de ampliar ou estabilizar o colonialismo dela mais no Marrocos, né? Então deixa essa família real para atender os interesses deles. Enfim, estabelecido nesse protetorado francês, que é estabelecido pela primeira vez, que foi estabelecido em 1912, e a França estava preparada, né, para conceder a independência ao Marrocos e à Tunísia, né, em 1956, na esperança de que isso tornaria mais fácil manter o controle da Argélia, né, e na época o Istiklal proclamou o retorno do sultão como um triunfo sobre o colonialismo, né, mas Bambarcar viu mais tarde como uma armadilha que impediu o nacionalismo marroquino de desenvolver uma perspectiva revolucionária. E realmente, de fato, né? É isso que aconteceu, e até hoje a gente está vendo aí o resultado, né, desse projeto que tá destruindo o nosso país, no Marrocos, infelizmente. Então, deixando a Argélia isolada e abrindo o caminho, né, a dependência, né, tipo assim, neocolonial, né, do Marrocos. Então houve argumentos poderosos a favor da unidade entre o Istiklal, o maior partido político do país, e o rei, né? A sua figura mais poderosa, especificamente, né, a ideia de que isso ajudaria Marrocos a escapar da dependência econômica após a independência. E por sua vez, né, Bambarcar inicialmente
acreditou que esta aliança, juntamente com a unidade das classes sociais de Marrocos, poderia durar. Então ele presidiu a nova Assembleia Consultiva do país, supervisionando as mobilizações populares inspiradas nas iniciativas de massa desenvolvidas na China, né, de Mao Zedong, e na Jugoslávia, né, do Josip Broz Tito, né, Josip Broz Tito. Ele influenciava muito nessas experiências e nas iniciativas de alfabetização empreendidas, né, na Cuba de Castro, né, que mostrou um resultado positivo. Um projeto previa a construção de 60 quilômetros de rodovias por 12 mil jovens voluntários em 3 meses e uma estrada da unidade que ligava os antigos territórios franceses e espanhol de Marrocos. Então, agora nós vamos falar aqui sobre mitos da unidade nacional. O que é a unidade nacional? Então, contudo, a unidade revelou-se mais fácil de ser alcançada contra o domínio colonial do que após a independência. À medida que interesses instalados começaram a se afirmar, a mobilização dos pobres de Marrocos começou a alarmar a burguesia, né? E enquanto os grandes proprietários de terras ficavam nervosos com a perspectiva de reforma agrária, porque sempre a reforma agrária vai atrapalhar o colonialismo, claro, vai atrapalhar também a classe burguesa, né? Porque, enfim, eles estão contra a igualdade social, estão querendo, na verdade, nem uma fatia, estão querendo o bolo inteiro que pertence a eles só, né? Então, assim, né, falando da burguesia, enquanto os grandes proprietários de terras ficavam nervosos com a perspectiva da reforma agrária, né? Então, ministros próximos de Ibn Barká elaboraram planos para o planejamento econômico, a industrialização generalizada e a retirada da zona do franco, né, estabelecendo o dirham marroquino como moeda principal na época. Estas propostas colocaram o governo em conflito com o palácio, né, da família real, né, e bem como com a ala conservadora do Istiqlal. Então a coalizão nacionalista se desfez e Ibn Barká ele apresentou a sua própria visão, né, argumentando que a independência formal não era suficiente para países como Marrocos. Mas por quê? Porque Ibn Barká ele era super inteligente. Ele sabia que aquela independência, entre aspas, era uma outra nova forma de colonização, de colonialismo. E esse colonialismo ele está ligado à família real, entendeu? Então, o que ela atende como a família real de fato é um servo, nem um servidor do colonialismo francês. Mas aí, então, devemos construir uma nova sociedade, né, que permita aos homens prosperar e fazer desaparecer todas as formas de exploração. E para nós não se trata apenas de acabar com a exploração, né, originada sobre protetorado, mas também com a exploração dos marroquinos pelos marroquinos. Essa aí era a ideia de Mahdi Ibn Barká. Porque tem também a classe burguesa que se beneficiou com o colonialismo francês, que a gente chama dos traidores mesmo da pátria, que eram a favor do colonialismo francês e atendiam os interesses deles, para eles também consegue a explorar, né, os marroquinos e ter uma fatia, né, conseguir uma fatia do bolo, né? Enfim, e tem o abandono do mito da unidade nacional foi um processo longo que levou a uma divisão no Istiqlal, porque na época o Istiqlal ele vai começar a ceder para ao palácio, né, a família real. E Ibn Barká ele vai perceber que o Istiqlal, esse movimento, esse partido, ele não é mais nacionalista, ele não é mais um partido revolucionário que clama pelas mudanças reais que vai beneficiar o nosso povo e as nossas terras, né, o nosso país. Aí é onde Ibn Barká ele vai sair, né, e formar
ele vai formar a União Nacional de Forces Populaires, né, que a gente chama de Forças Populares, uma União Nacional de Forças Populares, que chamava Unifep, né, em setembro de 1959. Ele criou um novo movimento, né, dele sozinho, que vai atuar de acordo com o que ele acredita e o objetivo dele, né. Então, como observa, o compromisso de Ibn Barká com a unidade nacional levou por vezes a comprometer os seus princípios, né? Então, em 1956, à medida que a guerra na Argélia se intensificava, seções do Exército de Libertação Marroquino-Aliene, na época irritadas com a presença contínua de tropas francesas no Marrocos, ao abrigo dos termos, né, de acordos de Aix-les-Bains, organizaram uma revolta. Ibn Barká sancionou a sua repressão e foi considerado responsável pelo assassinato do fundador, né, do Alene Abbas Saadi Anadak. Essa já é longa história, mas só para não deixar ficar por fora. Mas mais tarde, né, depois Ibn Barká ele argumentaria que a independência por si só nada mais por si, né, só nada mais do que uma forma que necessita de conteúdo, intervindo, né, no segundo congresso do Unifep, em 1962. E ele descreveu 3 erros principais que ele e os seus camaradas cometeram nas negociações sobre a independência. A sua leitura otimista dos compromissos assumidos com a França, né, porque colonialista, cara, ele tá nem aí para você, a gente tem que entender isso. A condução de lutas a porta fechada, sem participação das massas, e uma falta de clareza ideológica que tornava difícil dizer exatamente quem eram, né? Então agora nós vamos falar sobre a independência neocolonial, né? Em maio de 1960, Mohammed assumiu plenos poderes, né? Nomeado seu filho Hassan como vice-primeiro-ministro, Hassan II, né? E Hassan teve como alvo Ibn Barká, né? E o Unifip, porque ele sabia que ele já vindo como um revolucionário, como um patriota, um cara que não aceita escravidão, que não aceita colonialismo, então já estava na mira dele. E Hassan sucedeu Muhammad após sua morte, né, aos 51 anos, e ele se tornou o rei e assumiu o poder. Por insuficiência cardíaca, né, que o pai dele morreu, então, e após uma pequena cirurgia nasal em 1961, mas enfim, acabaram indo ao óbito, né. Mas Ibn Barká, ele passou este período no exílio, né, regressando às boas-vindas de herói para o segundo congresso da Unifip em 1962. E sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Assim que Hassan II subiu no poder, assumiu o poder, assim Ibn Barká depois ele voltou e sobreviveu de uma tentativa de assassinato em novembro, né, de 1962, que todo mundo sabia que era Hassan II que queria a cabeça dele, né? E aí depois ele vai deixar o país, né, e para nunca mais retornar, que ele viu o perigo aí. Então, a coligação de forças leais à monarquia, à frente para a defesa das instituições constitucionais, conseguiu obter a maioria nas eleições de maio de 1963, mas a sua cota de votos foi igualada pela pontuação combinada do Istiklal e do Unifep, né? E Ibn Barká, embora não esteja presente na campanha, ele conquistou um assento em Rabat, assim, à distância, né? Você vê que o cara realmente ele é muito fluente, o cara é muito foda, assim, que dizem, né, no Brasil. Mas assim, o Hassan II, com a ajuda de Ofkir, intensificou a sua campanha contra a esquerda. Assim que Hassan II, igual eu falei, subiu no poder, cara, começou uma perseguição contra a esquerda, né? Assim, uma perseguição, cara, inexplicável, sanguinária, em julho de 1963. E tropas cercaram uma reunião da liderança da Unifip, onde foi em Casablanca, né? E prenderam os presentes sob a acusação de planejar um golpe de Estado e o assassinato do rei. Outras centenas de prisões também ocorreram, né, em todo o país. Assim, pessoal, vocês veem
vocês verem como que a esquerda sempre foi assim, cara, perseguida por longo dos tempos, né, no redor do mundo, porque de fato a esquerda, especialmente a esquerda radical, que de fato são os patriotas, os fatos que querem trabalhar para o bem do povo e para o bem do país, mas infelizmente as forças imperialistas e as forças estrangeiras, junto com os traidores sempre, né, vendendo os países, vendendo a pátria, vendendo o povo, vendendo a dignidade e acabando infelizmente passando por cima, né, de todos. Mas observar que todos os países teve uma luta, né, revolucionária, uma luta pela igualdade social, grandes, né, teve grandes líderes da esquerda, na qual que eu estou falando agora mesmo, né, eu estou falando aqui do Bamba Barkai, é uma grande figura da liderança da esquerda no Marrocos. Mas enfim, vamos lá. E Bamba Barkai, ele que estava na época no Cairo, né, e estava entre os acusados, mas alguns como Mohamed Diori, que foram torturados, que fazia parte, né, dessa liderança, que foi ele torturado durante semanas a fio, e seguiu-se um clamor internacional, mas como salienta Jeremy Harden, né, e os métodos de Hassan, banimento, né, detenção, desaparecimento e controle severo de multidões, eram práticas muito estabelecidas do domínio colonial, que ficou, né, e deu continuidade com a monarquia e o regime monárquico ditatorial no Marrocos, que até hoje, pessoal, até hoje, nós sofremos essa perseguição como republicanos, como galera da esquerda. E não basta você, não precisa ser esquerdista ou republicano, basta você ser contra esse regime. Se você clama pela democracia, pela liberdade de expressão, você vai ser perseguido da mesma forma. Isso aí é sem dúvida. E o cenário atual do regime atual no Marrocos já prova isso tudo, né? Infelizmente, dos piores regimes, dos piores índices da democracia no mundo, no Marrocos, né? Está no Marrocos. Então, vamos lá, pessoal. Seria errado ver a era de Hassan, né, como uma fuga precipitada, né, das normas das nações civilizadas, e a maioria das posições, né, posições coloniais, incluindo, né, o Marrocos, conquistou a independência no auge da Guerra Fria, né, que isso explica a questão da independência, né, do Marrocos. Mas enfim, quer tenham optado, né, por um modelo socialista ou por um acordo de estilo ocidental, e foram capazes de transformar desaparecimentos, torturas e mutilações como aspectos lamentáveis da formação do Estado. Olha que covardia, né? Mas tal como as potências coloniais os descreveram como instrumentos de progresso, né? É isso aí, né? Torturar as pessoas. Mas enfim, vamos lá, vou ficar assim, entrar em detalhes. E opondo-se, né? Agora vamos falar da Guerra da Areia. Não sei se vocês já ouviram falar da Guerra da Areia, né? Mas mais tarde, em setembro de 1963, as tensões entre Marrocos e a recém-independente Argélia chegaram no auge, né? Preocupado com a presença de um regime revolucionário na sua fronteira, o Marrocos invadiu, desencadeando, né, várias semanas do que foi apelidado, né, de Guerra da Areia. Falando pela rádio do Cairo, né, Bamba Barkai emitiu, na época, né, uma declaração estimulante denunciando a grave traição do governo marroquino, não apenas à dinâmica revolução argelina, mas em geral a todas as revoluções árabes em favor da liberdade e do socialismo, da unidade, né, o movimento de libertação nacional mundial na sua totalidade. Em vez disso, né, apelou aos marroquinos para paralisarem as mãos criminosas que se apropriaram do poder e que são armadas, financiadas e lideradas pelos imperialistas. E ele tem razão, porque na época que a Argélia
Os nossos vizinhos argelinos estavam lutando pela liberdade, com a movimentação popular gigante, né? Lutando pela sua independência. O Marrocos ele está fazendo negociação, vendendo as nossas terras, vendendo o nosso povo, vendendo a nossa independência para o colonialismo francês. Por isso eu tenho o maior respeito para o povo argelino e mando as minhas saudações aqui, aproveitando neste vídeo para o povo argelino, o povo de, né, um povo digno, né, pessoal, um povo revolucionário que conquistou a sua independência sem vender a sua dignidade. Então vamos lá. E vamos lá então. A declaração, né, que teve pouca força no Marrocos, essa declaração que Ibn Barka fez, à medida que Istiklal e os comunistas se uniram em apoio ao rei, né? Então se vê apoio ao rei, então internacionalmente, né, Marrocos ficou relativamente isolado e as tropas cubanas chegaram à Argélia, que também recebeu apoio militar da União Soviética na época e do Egito de Jamal Abdel Nasser, né, e bem como apoio da Liga Árabe. E Hassan II, desapontado com o apoio morno dos Estados Unidos, né, procurou apoio de Israel, um estado que partilhava uma antipatia tanto pela Argélia como pelo Egito na época, né? Israel forneceu armas, vigilância e treinamento militar. Em troca, né, a sua agência de inteligência Mossad recebeu uma base permanente em Rabat, capital do Marrocos. Então assim a gente vai até descobrir a relação entre Mossad, Israel e Marrocos, é uma relação muito antiga, não é de hoje. Como hoje a gente estamos vendo as relações entre Marrocos e Israel só estão crescendo. E é isso, cara, não tem jeito não. Quando você tem um regime vergonhoso, é isso que vai acontecer. Mas aí, vamos continuar. Então, e quando então a cúpula da Liga Árabe foi realizada em Casablanca, em setembro de 1965, as autoridades marroquinas forneceram a Mossad documentos que delineavam nas as deliberações, desculpa, das várias delegações, né? De acordo com o jornalista investigativo Ronen Bergman, a espionagem israelense considerou este golpe de inteligência como a maior conquista de sua história. Quem que ela colaborou nessa investigação, quem foi o ponto principal foi o Hassan II, que ele conseguiu gravar a reunião da Liga Árabe, né, que eles estavam planejando uma guerra na época contra Israel. E a informação que foi fundamental, né, para a impressionante, né, ofensiva de Israel 2 anos depois, na Guerra dos 6 Dias. E Israel conseguiu ganhar essa Guerra dos 6 Dias, ou pelo menos não permitir a ser derrotada, graças à ajuda do Hassan II. Por isso vocês, igual eu falei, Israel tem um carinho muito específico, especial para o regime monárquico ditatorial do Marrocos, porque sempre foi aliado e foi foi um irmãozinho deles. Mas enfim, vamos lá. Mas isso não é por amor não, é porque Mossad também ajudava o regime e a família real, protegia, né, para continuar no poder, né? Então é isso aí, para que eles conseguem continuar no poder. Então, imediatamente após esta cúpula, Marrocos solicitou assistência da Mossad, né, para localizar e matar Ibn Barka, sabe? Então era uma troca de favores. E a agência localizou devidamente em Genebra, antes da sua chegada a Paris, e forneceu ajuda na logística do seu sequestro e na fuga dos envolvidos na sua tortura e assassinato. Então é isso, infelizmente, né? Mas aí vamos agora falar um pouco sobre Ibn Barka no exílio, né? Na sua ausência, né? Assim, vamos lá. Ibn Barka, ele na verdade, quando ele estava no exílio, ele já foi condenado à morte 2 vezes no Marrocos, né?
E em março de 1964, pela sua participação na conspiração, que ele chama, né, de julho, e em novembro do mesmo ano, por apoiar a Argélia e Marrocos, o nacionalista, né, como diz Nate George, transcendeu, né, a sua nação. E durante o seu período no exílio, Ben Barka passou algum tempo no Cairo aconselhando Nasser em Argel, a meca da Revolução, como ministro das Relações Exteriores. Não oficial do primeiro presidente argelino, Ahmed Ben Bella. Aqui também encontrou figuras chaves nas lutas de libertação, né, emergentes, incluindo Che Guevara. Tem fotos, tem imagens de Ibn Barka com Che Guevara, com Fidel Castro, Frantz Fanon, Henry Crewell, Malcolm e Amilcar Cabral, né? E ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento de uma compreensão do neocolonialismo, né, no meio pelo qual a influência colonial foi mantida no ambiente pós-independência. Isto poderia envolver o estabelecimento de estados fictícios, né, com poucas possibilidades de alcançar uma verdadeira independência, ou formas de cooperação, né, que sugassem a prosperidade da África, ou simplesmente, né, semeassem divisões entre as nações, né, e assim. Então, à medida que as economias da Europa Ocidental se adaptassem à hegemonia, né, dos Estados Unidos, provavelmente seguiriam o seu exemplo nas suas relações com o mundo, transformando a África na América Latina da Europa, né? Isso é um fato. E até hoje isso existe, infelizmente. Mas a independência já não poderia, né? Portanto, ser considerada progressista por si só. Para abarcar apenas o conteúdo político e econômico dessa independência tem significado progressista, né? E as nações independentes devem se unir em toda a África para liquidar o sistema colonial de todo o continente. Então, o movimento tricontinental teve as suas raízes na Conferência de Solidariedade Afroasiática, né, organizada pelo presidente indonésio Sukarno, em Bundang, em 1955. Ibn Barka procurou capitalizar a dinâmica das sucessivas lutas de libertação nacional e incorporar uma aliança, né, anti-imperialista em 3 continentes. Então, procurando um caminho autônomo entre a influência soviética e chinesa, sem pôr em risco o seu apoio, né? E ele defendeu, nas palavras de Nate George, um socialismo aceitável para os nacionalistas e um nacionalismo aceitável para os marxistas, né? Essa aí era muito famosa, essa frase. E uma conferência de imprensa realizada em 3 de outubro de 1965, semanas antes, né, da sua morte, que ele descansa na paz, o grande líder, afirmou que a conferência reuniria 2 correntes da Revolução Mundial, né? A corrente nascida com a Revolução de Outubro e as revoluções de libertação nacional. Agora nós vamos falar sobre a reação imperial e finalizando aqui já. Onde a influência neocolonial não pudesse ser mantida através de acordos comerciais desiguais, ou governos substitutos como o regime marroquino, Ben Barka argumentou, né? Ela seria estabelecida através de invasões e assassinatos. Ao longo do ano, né, da sua morte, esse ponto foi sublinhado, né? Repetidamente. E desde a escalada, né, da intervenção dos Estados Unidos no Vietnã até o massacre da esquerda indonésia e aos assassinatos do próprio Ibn Barka e de Malcolm, né? No final da década seguinte, Che Guevara também, Henry Crewell e Amilcar Cabral, eles acabaram assassinando todos os grandes líderes da esquerda, né, que eram anti-imperialistas.
e né, figuras chaves, né, no desenvolvimento do movimento tricontinental anti-imperialista, né, foram todos assassinados. Então, assim, os perigos, cara, do neocolonialismo, delineados por Ben Barka, intensificaram-se radicalmente desde então através da implementação, né, de programas de ajustamento estrutural e de mecanismos, né, punitivos de dívida. E neste contexto, as explosões racistas, né, de políticos ocidentais como Nicolas Sarkozy e a sua caricatura, né, do africano que não entrou totalmente na história, né, servem como lembrete do papel desempenhado pelas nações coloniais no encerramento dos caminhos, né, para a libertação vislumbrados luta, né, pela luta para afirmar uma política, né, independente de anti-imperialismo no período pós-guerra. Mas enfim, pessoal, o vídeo já tem mais de 36 minutos. É porque é muita coisa ainda. Eu resumi bastante, cara. Eu coloquei uma conclusão aqui para vocês, porque tem muito mais do que você imaginar sobre Ben Barka, sobre as lideranças da esquerda. Então essa foi a história do grande líder da esquerda anti-imperialista no Marrocos, o chamado Ben Barka, El Mehdi Ben Barka, o nosso grande líder que entregou a vida para a pátria pela a igualdade social. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe, curte aí, dá um like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. الاخوان سالينا هنايا راه ما كنظنش كاع تكونوا وصلتوا للاخر ديال الفيديو، ولكن لو وصل حتى للاخر تحياتي لكم، اعطونا لايك وشيريو، والى فيديو مقبل. مع السلامه.